vou segurar a pancada, vou segurar a pancada, vou segurar a pancada. O barulho passando, levando a moçada, vou segurar a pancada, vou segurar a pancada, vou segurar a pancada. É isso aí, tá entrando no ar o Tijolada de quarta-feira, né, esse Cocão? É Nós isso. estamos sem som, sem retorno. Alô, pessoal aí da técnica, estamos sem retorno, mas estamos aqui hoje no nosso programa de quarta-feira, trazendo aqui para vocês a figura do secretário de Turismo de Arraial do Cabo, conforme nós anunciamos durante a semana, Genival Alves Pacheco Júnior, mais conhecido como Júnior Chuchu, o vereador mais votado da cidade de Arraial do Cabo, com 1.198 votos pelo Partido Verde, ele de 37 anos, e que atualmente está à frente da Secretaria de Turismo de Arraial. Dá um alô aí pro pessoal, Chu. Fala aí a todos que acompanham aí o Tijolada, é muito bom receber esse convite e vir aqui participar com o amigo Cocão, um amigo aí de alguns anos, e espero tomar algumas tijoladas de leve. E aqui ao nosso lado, claro, ele, o inoxidável, o homem que mais entende de política de Saquarema, Alex Cocão. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, meu amigo Chuchu. Grande amigo de muitos anos aí. Vem desenvolvendo um trabalho exemplar lá em Arraial do Cabo, na Secretaria de Turismo. E vamos para mais um Tijolada, né? É isso aí. E já para começar os trabalhos, né, vamos começar a fazer umas perguntas para o nosso amigo Júnior Chuchu. Júnior, fala para mim, como é que vocês lidam com a baixa temporada na cidade? A gente que é aqui da região dos lagos sabe que a baixa temporada geralmente machuca aquele pessoal que vive do turismo, que vive do comércio, né? E nessa sazonalidade, ou seja, nessa entre-safra, na baixa temporada, como é que vocês têm lidado com isso lá em Arraial do Cabo? Então, a gente sabe que nosso Rio de Janeiro é pequeno, então a gente briga com a alta temporada da Serra. A nossa baixa temporada é a alta temporada da Serra e a nossa alta temporada é a baixa da Serra. Então inverte. Então isso atrapalha muito essas duas áreas, uma atrapalha a outra nesses períodos. O que a gente tem feito é a gente tem procurado novos eventos, novos segmentos para a gente fazer um teste e tentar chamar esse público para ele ficar aqui na nossa cidade, principalmente na nossa região, tendo em vista que a gente entende que as cidades aqui da região Costa do Sol, elas se completam. Então a gente precisa fazer um planejamento em conjunto, mas o que a gente tem feito é observado o calendário de evento das outras cidades e criando novos eventos para você tentar chamar esse público na baixa temporada. Há um tempo atrás eu conversei com um professor de turismo, e ele achava muito interessante, assim como em outros países, como nós temos uma região muito bacana, muito bonita, que se regionalizasse o turismo. Correto. Entendeu? Então ele falou, poxa, o interessante para a região dos lagos seriam as cidades confeccionarem um calendário único entre eles, né? Porque aqui é tudo muito próximo. Quando vem um turista, seja daqui do Brasil ou de fora, você pode usar a rampa de voo livre de Saquarema, você pode fazer mergulho em Arraial, você pode, ou seja, tem uma infinidade de coisas. E a gente não vê muito essa estruturação regionalizada. Qual é a sua opinião sobre isso? Então, concordo. Hoje a gente já tem algumas conversas avançadas, principalmente Arraial, Búzios, Cabo Frio e São Pedro. A gente quer criar um circuito entre essas 4 cidades, montando esse planejamento junto e segurando esse público e trazendo um novo público para poder conhecer. A gente está vendo desenvolver também o turismo de experiência, que é um turismo de vivência. Não é só conhecer o ambiente, mas vivenciar o que ele proporciona. E a nossa região tem muito isso. A gente explora pouco isso. A gente tem a gastronomia, que é pouco trabalhada e fomentada aqui na região, precisa ser mais. Aqui o cara tem a oportunidade de ver o mar, passear de barco, pescar o peixe, trazer o peixe e preparar esse peixe. Então isso tem que começar a ser valorizado. E isso vai fazer esse público ficar mais tempo em cada cidade e curtir mais esses ambientes, onde vai gerar mais fluxo econômico para a nossa região. Muito bem. Agora, como é que vocês lidam também com o planejamento da alta temporada? A gente sabe que isso engloba várias dificuldades, trânsito, uma série de coisas. Como é que vocês lidam com esse planejamento de alta temporada? Então, a gente assumiu lá tem
tem 5 meses. Foi bem 10 dias antes do carnaval. O que a gente fez na primeira semana? A gente criou uma equipe operacional, que é uma equipe que faz o monitoramento de todos os ambientes de alto fluxo no município. Porque Arraial tem um fato que é diferente, que é o day use. A gente, na alta temporada, a gente recebe cerca de 150 mil pessoas entre 7 e 11 horas da manhã que vão entrar na cidade apenas para curtir uma praia, fazer um passeio de barco, curtir o ambiente diurno e depois vão sair da cidade. Então isso causa um transtorno muito grande dentro da cidade, porque Arraial é uma cidade que é fim de rota e não suporta essa quantidade de pessoas, tendo em vista que já tem hóspedes e moradores dentro do município. Então, um processo também que a gente está começando a fazer é a descentralização do turismo. Hoje a gente tem um centro que geralmente absorve todo esse público. A gente está começando a divulgar mais o distrito da cidade, a Ponta da Caíra, a Praia Lagunar, que a gente tem lá, que são várias, para poder fazer esse público se difundir e a gente tentar organizar melhor a cidade. Outra coisa também que me deixa assim, surpreendido com relação a muitos turistas, muitos visitantes às cidades da região dos lagos, é com relação ao carnaval. Né? Nós já estamos no meio do ano, eu acredito que vocês já estejam pensando nisso lá na frente. Como é que vai ser o carnaval lá em Arraial? Como é que vocês estão planejando isso? A gente tá fazendo alguns estudos e a gente acha que tem que trazer o melhor público. E o melhor público, a gente tem que falar cultura, tradição, história. São coisas que andam junto com o público bom, com o público de qualidade. O que a gente vai fazer esse ano? A gente vai investir em atrações de samba, de escola de samba, mesmo que é a raiz, que é a essência do nosso feriadão de carnaval, e marchinha. Marchinha para trabalhar mais com crianças. Tradicional, coisa mais tradicional. Pontos fixos, praças, esses pontos fixos a gente vai trabalhar a marchinha de carnaval. O bloco de arrastão, a gente vai trabalhar a bateria de escola de samba e o puxador de escola de sambas tradicionais também para dar um glamour a mais a essa festividade. Tentar fazer um carnaval bem mais família, né? Uma coisa isso, bem mais justamente familiar. Isso. Não ficar aquela coisa solta, né? Isso. Toda cidade tem uma aglomeração. Eu acho isso muito importante, principalmente aqui na região, que as cidades são pequenas, os centros são pequenos, né? E a gente, por muito tempo, passou a ver um carnaval meio fora de controle, né? Com carros de som, com funk, com isso. Não que eu não tenha nada contra o funk, não, mas carnaval para mim é carnaval. O carnaval você tem que ocupar o público. Você não pode deixar ele transitar muito de veículo. Porque é uma época que muita gente bebe. Geralmente toda a região está cheia, lotada. Verdade. Então, quanto mais você manter o público ocupado, com entretenimento, com atrações para toda a família em um ambiente só, você vai cansar esse público, ele vai ter onde se entreter e a noite vai ser mais tranquila, que é o mais importante. Você ocupar o dia, o começo da noite, para o final da noite ser tranquilo. Bacana, bacana. Isso é uma boa estratégia. Outro assunto em pauta nosso aqui é com relação à Marina. Né? Como é que vocês fazem o ordenamento da Marina? Então, ali foi uma coisa que deu muito trabalho para a gente no começo da nossa gestão na Secretaria de Turismo, porque a gente tem um ponto que é um dos pontos mais acessados do Brasil, é o segundo ponto turístico com mais acesso no Brasil, só perde para o Cristo, em questão de fluxo. E a gente vinha tendo vários acontecimentos, briga, confusão ali naquela área. O que a gente fez? A gente fez um mapa da onde saía esse princípio de confusão. A gente começou a ver que 100% tinha a ver com bebida alcoólica. Todas as pessoas que se envolviam nesse princípio de confusão tinham ingerido bebida alcoólica no passeio náutico. Depois a gente viu que 85% dessas confusões começava com um casal, homem e mulher, marido e esposa, namorada, o ficante, mas começava ali, geralmente a mulher às vezes também agredia o homem e o homem ia se defender, os outros homens do entorno vinham e começava a confusão. E aí viravam... Isso. Ou também o homem ia agredir a mulher e sucessivamente começava a confusão.
Então, o que a gente fez? A gente começou a fazer o operacional, o monitoramento de quantos barcos saíam para fazer o passeio. A partir do momento que a gente sabe a quantidade de barcos que sai, o horário de passeio geralmente são 4 horas, a gente já faz o cálculo de volta, que geralmente essas confusões é na volta ou no mar. Então, a gente começou a fazer o monitoramento. Quando dava mais de 3.000 pessoas no tempo de 1 hora, a volta, a gente ia botando 1.000 pessoas, a gente bota uma equipe de segurança. A gente fez uma reunião, juntou a PM, a Guarda Municipal, a patrulha da Maria da Penha, a Guarda Ambiental e Postura. A gente juntou 5 forças. Aí, a cada número de 1.000 pessoas que iria sair da Marina, no intervalo de tanto tempo, se fosse 2.000, era 2 unidades. Se fosse 3.000, era 3 unidades. A gente foi monitorando a volta do passeio e começamos a acompanhar. A partir desse momento que a gente viu também que tinha muita confusão, começava com agressão às mulheres, a gente pediu a patrulha Maria da Penha para acompanhar também essa volta. Já causa um impacto, isso, né? Para vocês terem ideia, foram 2 homens presos com essas ocorrências. Depois já mostrou um resultado, isso, né? A gente chegou a ficar 78 dias sem confusão nenhuma na Marina. A última que teve agora já faz quase 60 dias. Ela tem a ver com a questão de um homem que foi fazer o passeio com a garrafa de gin e não pode entrar na Marina com a garrafa de vidro. Sim. Então ele virou todo esse gin. Quando ele chegou no passeio já estava muito bêbado, fora de si, e começou a pular do 2º andar do barco. Na lei da Resex não pode pular do 2º andar para evitar acidente, é uma lei da Marinha. Claro. Então, quando o marinheiro foi chamar a atenção dele, ele era um militar, ele se achou ofendido, que não poderia ser chamado a atenção por ele. Aí começou um princípio de confusão, teve que voltar o barco para a Marina. Eles passaram um rádio lá para a FIPAC, já ficou uma equipe de segurança ali para retirar ele do barco. Mas a gente está dia após dia evoluindo com essa questão aí da Marina lá. É uma questão de educar mesmo, né? Que as pessoas acabam, perde a linha. Agora, vamos falar um pouco dos grandes eventos, né? Nós já estamos caminhando aí para o final do ano, essas coisas têm que ser planejadas, né? E geralmente grandes eventos atraem grande público. Como é que vocês estão lidando com isso? Então, a gente tem criado um diálogo muito grande lá com o prefeito, fazendo esse planejamento. O que a gente entende é o seguinte: a gente, no período de final do ano, a gente tem um público muito grande. É mais de 300.000 pessoas na cidade. O que a gente pensa? Se você cria um grande evento, você cria um ponto de ordenamento de muitas pessoas. Então fica mais fácil você controlar um grande público quando você toma um ponto de referência. A partir do momento que a gente não faz o evento, você não sabe aonde esse público vai querer fazer a parte festiva dele. Sim. Uns vão ficar em casa, outros vão para a praia, outros vão para as ruas, para bares. Fica muito diluído. Isso, se dilui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer 4 dias de evento em uma das nossas praias, onde a gente entende que a gente controla todo o fluxo de acesso. Para vocês terem ideia, a gente vai botar em todas as ruas de acesso ao evento um filtro para não deixar entrar garrafa de vidro no evento. Em todo o entorno do evento, quem trabalha com bar ou um quiosque não pode vender garrafa de vidro nem ceder copo de vidro, justamente para poder a gente diminuir o risco de acidente. Bacana. E também diminuir o resíduo que vai ser criado naquele ambiente. Então hoje a gente tem utilizado grandes eventos para datas comemorativas, como o aniversário da cidade, final de ano, mas também para ajudar no planejamento e ordenamento do município. Isso vem numa boa hora, porque recentemente, agora essa semana, uma menina lá em São Paulo, torcedora do Palmeiras, né? Recebeu, alguém varejou uma garrafa que a atingiu e ela ia falecer, né? Então, realmente, garrafa de vidro é um problema muito sério, com briga e tudo mais. Bem, essas aqui foram as minhas pautas que eu separei para falar com o nosso secretário. Agora eu vou deixar aqui com o Cocão, que além de tudo é amigo pessoal, né?
do secretário e vou deixar aqui à vontade para conversar aqui com o nosso amigo. Só até suspeita falar, né? Mas quando a pessoa é boa, a gente gosta de estar perto e faz questão de... E a gente já percebe que ele não está de bobeira, né? Não, então, é um cara muito é preparado por que está fazendo. E Marcelão, eu quero aqui abrir a pauta para o Chuchu falar um pouco da história dele, da trajetória dele. Como você falou no início. Sim, o vereador mais votado, cara jovem ainda. Muita gente não conhece a história, né, do Chuchu, então eu vou abrir para ele falar um pouco da história dele, como é que ele se envolveu na política, se ele vem de família berço político, se não vem. A palavra é sua, companheiro. Então, rapaz, em 2015, mais ou menos, alguns amigos se juntaram na política. A gente vê muita gente fazer críticas e falam muito. Como de qualquer coisa na vida, as pessoas pontuam muitas coisas. E 90% dessas pontuações são coisas ruins, negativas. Sim. Quando falava isso do meu município, eu falei, cara, eu não vou ficar falando, eu vou tentar fazer algo diferente, ter uma oportunidade diferente de apresentar ou fazer algo pelo município. Aí foi a ideia de algumas pessoas em volta de mim de se envolver na vida pública. Nunca tinha me envolvido, na época eu tinha uma academia de musculação, sou profissional de educação física, e nunca tinha feito parte da vida pública, nunca tinha criado um grupo político ou tocado. Aí a gente se envolveu. Uma das questões que o nosso grupo fez questão, foi até uma coisa que eu pontuei: se você fala do político, se você acha que é ruim, então vamos criar um grupo novo, um grupo sem político. Aí a gente pegou em torno do nosso grupo, fizemos um movimento, comecei a estudar um pouco sobre partido, nominata, conjuntura. Na época, a gente começou a desenvolver um trabalho com o Renatinho, que foi prefeito entre 2017 e 2020. Sim. A gente veio junto com ele em uma nominata composta pelo PTB, pelo Podemos na época. Porque nós tinha aquelas coligações, né? Na época ainda foi o último ano de coligação. Aí ali a gente formou um grupo, começamos a juntar algumas pessoas que queriam ser candidato, e naquela ocasião eu fiquei fora por 17 votos de legenda em 2016. Aí a gente começou a entender um pouco mais de política, da vida pública, e a gente percebeu que para ser vereador não adianta só você querer, existe uma matemática que tem que ser feito um cálculo, porque política é números, é resultado. Então a gente começou a fazer um estudo para a próxima eleição de 2020. Se preparar. Isso. E a gente fez uma estratégia de crescimento político, que foi na eleição de 2018, para deputado, pegar um deputado que só nosso grupo fosse apoiar em Arraial do Cabo. E ali a gente fez um grupo que a gente botou, na época, 1.201 votos para o nosso deputado. Aí a gente sentou a base do grupo e falamos, é esse planejamento que tem que seguir, 2020 tem que fazer 1.200 votos. E continuamos naquela ação. Quando passou a eleição de deputado, aí me chamaram para poder compor a Secretaria de Esporte na época. Aí eu fui ser o subsecretário de Esporte, porque esporte na época era ligado à educação, então era a subsecretaria. Certo. Começamos a fazer lá um pouco do trabalho pelo esporte, criamos alguns projetos sociais que funcionam até hoje, o Funcional, por exemplo, na praia, que tem hoje em todos os bairros do município que tem praia, foi criado pela gente na época, em 2018. Quando foi em fevereiro de 2019, eu fiquei sabendo que o vereador, que eu era suplente, ia sair para a secretaria e provavelmente eu iria assumir a cadeira. E nisso começou aquele disse-me-disse da política, articulação, movimentação. Quando foi em julho, o vereador se afastou e no primeiro dia útil de agosto, eles me chamaram porque a Câmara em julho estava em recesso. O recesso é o mês, julho é o mês do recesso do Legislativo. Sim. Então, quando foi no dia 5 de agosto, eu chego na Câmara,
e fico até fevereiro de 2020. Quando eu saio da Câmara, eu lembro que foi no dia 11 de fevereiro, logo assim que vira o mês, no dia 17 de março começou a pandemia. Foi aonde criou um cenário diferente na política. Ninguém sabia ao certo como trabalhar naquele cenário, como ia ser, se ia ter eleição, se não iria. Naquela ocasião, começaram-se os meses e jogaram a eleição para novembro. Isso. Ficaram com o risco de cancelar, de dar mais 2 anos para cada prefeito, para poder fazer eleição fazer um mandato junto tampão. de governador. Isso. Aí decidiram jogar para 15 de novembro. Ali a gente viu que começou um processo novo. Um processo onde você não podia entrar direito dentro da casa das pessoas, você não podia ter o contato, e a gente faz um trabalho muito de rua, sou muito de rua. A minha meta é até 8 horas da manhã falar com mais de 200 pessoas, ver mais de 200 pessoas na rua, por exemplo, que eu acho que o público que sai de casa entre as 5 e 8 da manhã é o público realmente que faz a coisa acontecer no dia a dia. Geralmente quem tem a questão de 8h30, 9 horas para lá, já é outro público que vai para a rua. Sim. Então, eu queria ter contato com esse público. E a gente começou a ver na rede social, vídeos, figurinhas no marketing, um jeito de fazer e manter o nosso nome na rua. Aí foi isso que a gente começou a fazer, começamos a gerar essas artes, fazer uma mídia forte, e começamos a fazer um trabalho, fizemos alguns vídeos também falando da cidade. A gente fez até um vídeo falando do passeio náutico da nossa cidade, que a gente fala que é o coração da economia da região e do estado. Hoje eu falo para vocês que, se você falar de turismo, uma das maiores potências que gera economia e que gira é o turismo náutico de Arraial. Qualquer hotel do estado do Rio de Janeiro que você for, você vai ver a opção lá. Verdade. Passeio náutico em Arraial do Cabo. Isso é verdade. Sair da manhã às 8, às 9, às 10. Então você gira muito essa economia. É a marca registrada da cidade. E eu brincava que era o coração econômico da cidade, e que aquele período a cidade iria sofrer muito por não estar funcionando o passeio. Então a gente começou a fazer esse trabalho. Decidimos que você, quando vai disputar uma eleição para vereador, isso eu falo para todo mundo, falo para alguns amigos lá que querem vir candidato, você não tem que ter medo de disputar a eleição, você tem que ter medo de estar em um partido, em uma nominata que não vai fazer legenda, que não vai fazer vereador. Hoje esse é o segredo. E com a nova lei de 20%, você tem que ter menos medo ainda. Isso aí. Porque joga o sarrafo um pouco mais para cima. Verdade. A gente manteve esse trabalho durante 1 ano e meio, e quando veio a eleição, na eleição de 2018 do deputado, que a gente botou 1.201 votos, a nossa a gente botou 1.198 votos. Poxa, praticamente a mesma coisa. Em um processo onde teve, acho que 20% a menos de pessoas indo na urna devido à pandemia. Então, não sei se vocês lembram, não foi obrigado a votar aquele ano devido ao processo da pandemia. E essa sua estratégia de até 8 horas da manhã falar com 200 pessoas, pelo menos, foi uma estratégia bem assertiva, porque aquele público do trabalhador, o trabalhador que não está nem aí para política. É aquele grupo que, quando chega final de semana, o cara quer estar com a família, fazer um churrasquinho, fazer uma coisa. Eu sou uma pessoa completamente out da política, né? Esse pessoal que acorda cedo, que batalha demais, né? Que vai buscar o sustento para casa, geralmente muito trabalhador braçal, muita galera de obra, muita, né? Esse público é que eles não estão ligando muito para política. É isso. E o que acontece? Eu uso a estratégia de padaria. Eu conheço todas as padarias da cidade, gosto de tomar café, gosto muito de pão, então isso foi um marco que ficou. Hoje muitos políticos lá do município adotaram esse segmento, muitos até prefeitos, candidatos a prefeitos hoje fazem isso. Hoje muitas pessoas fazem até em outras cidades, tem pessoas que já fazem isso aqui da região. E eu tinha uma questão também que era a seguinte, que eu vejo isso com importância. Ali
é o dia a dia de quem trabalha. Você está Sim. falando com pessoas e a pessoa, ela quer te ver, ela quer ter a oportunidade Verdade. de ver e falar com você. Cara, às vezes o cara pode estar puto com você, ele vai ter a oportunidade de ver, de falar para você, Sim. ele vai sair dele, pô, Isso aí. achei Chuchu e reclamei com ele. Sim. Então, Sim, você sim. dá a dignidade a ele e o direito de reclamar também com você. Sentir bem próximo. Isso, porque você só receber elogio é mole. Você, eu falo que na vida pública, uma decisão é igual time de futebol. Você pode ter o maior time de futebol do Brasil, que é o Flamengo, mas a porcentagem dele é muito menor do que todas as outras juntas. Então, quando você toma uma decisão, por exemplo, de uma escolha de uma cor, você vai atingir um percentual, mas os outros que não gostam daquela cor, é natural ser contra a sua opinião, a sua escolha. Então, na Isso. vida pública, você vai ter que lidar com isso o tempo todo, mas você tem que dar o direito das pessoas opinarem porque não gosta daquela cor. Então, porque acha que aquela cor ali não é a correta. Então, isso você tem que explicar, dar a vivência a essas pessoas. E isso que eu costumo fazer e graças a Deus eu faço até hoje. Eu não perco o meu hábito, eu não mudo a minha rotina por causa de política. Beleza. Agora, você é um cara novo, entrou na política recentemente e tal, foi bem avaliado pelo que a gente supõe ver, pela expressão de votos que você teve na cidade. Agora, o que você pretende fazer na política? Você pretende seguir a carreira política? Quais são os seus objetivos? Então, primeiro hoje eu tento ver um pouco fora do município. Eu entendo que se a gente ficar só olhando o nosso município e não entender que a gente precisa vivenciar e entender as coisas certas que dá nas outras cidades, no estado, e fazer contato. A política é o contato, é a vivência, é você estar perto, é você conseguir, através de um movimento de articulação, ajudar mais o seu município e mudar a vida das pessoas. Beleza. Hoje, a minha vida pública, eu estou à disposição de Arraial do Cabo. Hoje a gente tem um compromisso com o governo que está lá, sou secretário, sou uma das pessoas que fazem a execução, a entrega para o munícipe, e só que eu tenho muito pé no chão, mas eu estou à disposição de Arraial e eu falo, o futuro a Deus pertence, mas a vida pública aí, eu espero ter oportunidades aí ao longo desses anos. Bacana. Cocão, segue com ele aí. Não, e só deixar um pequeno adendo aqui para quem não... Porque às vezes o político fala alguma coisa, tem gente que não acredita. Para quem não acreditou no que ele falou, a questão de acordar cedo e falar com 200 pessoas em média até as 8 horas da manhã, é só acompanhar ele nas redes sociais que eu vejo, e todos os dias ele acorda cedo, ele está lá tomando um cafezinho na padaria. Eu já até falei para ele que tem um pão lá com frango, com um monte de coisa que ele posta lá. Eu falei, eu quero comer esse Imagina, do jeito que você tá fininho, vai dar um prejuízo. Não, e o negócio é bonito. Ele falou, não, pai, marca um dia, vem para cá. Então vamos deixar nosso amigo para as considerações finais dele, né? Mandar um recado aí para o público, que aqui pela Cabo Frio TV, né? Nós transmitimos para a cidade de Cabo Frio pelas operadoras de internet, mais 19 municípios pela Gigalink, estamos na internet, ou seja, estamos no mundo. Na verdade, você está falando com o mundo, né? Isso aí. Não está falando só para Cabo Frio. Então, eu queria que você deixasse as suas considerações finais, falasse um pouco da sua cidade. Primeiro é agradecer o convite aqui de vocês. O Tijolada está sendo um sucesso. O que o Cocão falou é muita verdade. Se eu não posto o café que eu estou fazendo, eu posto todo dia um cafezinho onde eu estou, ambiente. Uma estratégia, eu não gosto de postar a minha pessoa, eu posto o ambiente, que eu gosto que as pessoas tenham a curiosidade de saber se eu estive ali ou se eu fui ali, e que elas procurem saber isso, ou que elas tenham a vivência de ir no ambiente ver. Eu faço muito isso, porque o bom, isso aqui ajuda muito isso, mas só o boca a boca te defende. Quando você lê algo numa rede social, se você não perder tempo para você pesquisar se é verdade ou mentira, você fica com a informação que você leu. Quando você vê o boca a boca, a pessoa tem a oportunidade de escutar, mas também tem a oportunidade de falar e retrucar o que foi dito.
Então a rua, ela fala mais do que a internet ainda, o dia a dia, principalmente em cidades como as nossas, que é um pouco menor das grandes metrópoles. Então eu prefiro ainda o boca a boca, o dia a dia, para poder estar lidando com as pessoas e olhar olho no olho. Eu acho que isso ainda faz a diferença. Verdade. E falar hoje da minha cidade, eu sou um apaixonado por Arraial, pela região toda, gosto de vivenciar as coisas, compro as coisas, faço compra, vivencio a cidade, compro tudo que gira a minha vida. Eu acho que tem que girar a economia perto de mim, para poder criar mais economia para voltar para mim. É um ciclo na vida, então eu tento fazer isso, fomentar a minha rua, para fomentar o meu bairro, para fomentar a minha cidade, para fomentar a região e o estado. Acho que uma coisa puxa a outra, e é isso que eu tenho feito. E acho que a região tem que pensar mais de forma integrada. A gente depende um dos outros. A gente tem uma cidade que tem algo diferente uma da outra, e que se o turista vier para cá e começar a conhecer um pouquinho de cada uma dessas cidades, a gente vai ser uma região muito mais forte, e cada cidade vai se fortalecer ainda mais. E ao resto, cara, falar que eu sou uma pessoa que estou sempre aí à disposição. A gente hoje, graças a Deus, se tornou uma referência para algumas pessoas. Tava brincando até com o Cocão ali, que tem um amigo nosso que veio candidato a vereador, ficou fora por 5 votos lá em Papucaia, Cachoeira de Macacu, domingo é aniversário dele. Eu vou lá dar um abraço nele, tentar ajudar no que puder. Cocão, até chamei para ir junto. E sou grato às pessoas que me deram a oportunidade de vir até aqui, de estar construindo essa história, e de uma equipe que trabalha junto com a gente. Ninguém é forte sozinho, você não consegue caminhar sozinho, porque você precisa de um suporte de pessoas que acreditam em você, e a sua família também faz parte disso, tem que entender muitas vezes. Hoje eu estou aqui, saindo daqui tem mais duas reuniões, vou chegar em casa tarde, amanhã cedo eu vou para o Rio, sem hora para voltar, vou fazer a agenda de alguns amigos lá, para poder articular algumas coisas aqui para a região. E esse crescimento tem que ter um entendimento de grupo, de família. As nossas esposas são mulheres muito importantes nesse processo, porque é um pouco árduo. Às vezes a sua família, seus filhos ficam a responsabilidade nas costas delas, e elas são muito guerreiras em tocar esse processo junto com a gente. Falo isso por todos os políticos, não só por mim, porque eu vejo a correria de todo mundo, e eu falo que a gente abre mão de algumas coisas da nossa vida para poder tentar ajudar e mudar a vida das pessoas. É isso que é importante. Quando eu vejo um movimento político que faz mudar a vida das pessoas, isso me deixa feliz, e é por isso que eu estou aqui na vida pública, para tentar qualificar mais isso. Maravilha, maravilha, gente. Esse foi o nosso Tijolada Plus da semana, né? Vocês puderam presenciar aqui a figura do nosso querido amigo Júnior Chuchu, que é o secretário de turismo lá de Arraial do Cabo. Ele aqui conversou com a gente, com vocês aí, telespectadores, né, falou sobre a vida particular dele, falou sobre a vida política, falou sobre a Secretaria de Turismo de Arraial, né, deu como é que a gente pode dizer, deu uma esclarecida em alguns assuntos que já foram polêmicos recentemente na cidade com relação ao turismo, e falou também de tudo aquilo que vai acontecer no próximo verão e o que está por vir aí por Arraial do Cabo. Meu irmão, um abraço para ti, foi muito bom conversar com você. Percebe que você é uma figura bacana e um cara que está muito disposto a fazer a diferença na sua cidade. Gente, a gente vai ficando por aqui. Cocão, você se despede aí da galera. Um abraço, Chuchu, obrigado pela presença, todo mundo que acompanhou a gente aí. Até o próximo Tijolada. Então a gente fica aí, fica ligado que a gente não vai embora não, a gente vai, mas volta já com Tijolada, falando dos assuntos de Saquarema, Araruama, Cabo Frio e região. Já a gente está de volta. Vou segurar a pancada, vou segurar a pancada. Vou segurar a pancada, vou segurar a pancada, vou segurar a pancada. O parego passando, levando a moçada, vou segurar a pancada, vou segurar a pancada, vou segurar a pancada.